galerinha do canal da Cigar 019, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje um vídeo super especial, conteúdo de primeiro nível, porque mais uma vez falaremos da harmonização charuto e vinho. Será que funciona? Acomode-se em sua poltrona e vem com a gente porque tenho certeza que você vai se surpreender. Mas antes de continuarmos, é claro, diretor, roda aquela vinheta para nós. Galerinha da Cigar 019, trago novidades da La Casa 1973 aqui para vocês, que é essa case super compacta para você levar seus charutos para onde você quiser. Aqui dentro cabem até 4 charutos, dependendo da bitola, e eu vou mostrar aqui. Tem 3 charutos touro aqui super bem acomodados. Dá só uma olhada, que bacana. Acabamento, como sempre, primoroso. E aqui atrás da bolsinha ainda você pode levar seu cortador também. Então já entre em contato com a La Casa. Para maiores informações, está aparecendo o Instagram deles aqui. E adquira já a sua, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Mas agora vamos continuar com o vídeo que, ó, tá sensacional. Confere aí. Bom, vinheta rolada, hoje temos aqui a presença ilustríssima de duas pessoas que sabem um pouquinho de charuto e vinhos. Estamos aqui com o meu querido John Paul Garrido, seja muito bem-vindo, irmão. Prazer. Muito bom ter você aqui novamente. E o estreante, o Elias, que vai contar um pouquinho de Marquês de Riscal aqui pra gente. 3 rótulos que ainda hoje, estamos gravando numa terça-feira, teremos um evento super especial na Casa Murdoch e vamos falar um pouquinho do que vai ser essa degustação. E John, Elias, quero falar um pouquinho sobre esses 3 rótulos. Estamos degustando aqui também um Dom Carlos, dispensa comentários. Vamos lá. Quem vai falar um pouquinho da história da Marquês de Riscal, que são esses 3 rótulos que temos aqui? Elias, John. John, inclusive, trabalhou com vinhos, né? Trabajé como embajador y brand manager de Riscal por 6 años. Riscal, una de mis marcas favoritas del mundo. Donde quiera que encuentro Riscal en el mundo, pues digo, ya beber buen vino. Entonces, Riscal creo que deja un legado muy importante en el mundo del vino y en Rioja, más importante. Porque crearon lo que es la denominación de origen en toda España y creo que guiaron las pautas a seguir de todas las otras bodegas en España. Pero si quiero dejo a Elia falando um pouco sobre Legal, vamos trocando uma ideia, né? Primeiro, obrigado pelo convite, sou fã do canal. Que isso, eu fico uma honra honrado, estar de aqui verdade. com vocês dois hoje. Bom, primeiro eu estou representando a Interfood, que é a importadora oficial de Riscal no Brasil há mais de 10 anos. Já tive a oportunidade de visitar a vinícola, assim como o John. E é realmente um encanto e um orgulho para a gente trazer com exclusividade essa marca tão importante. Não só para a Rioja, para a Espanha, mas para o mundo do vinho de modo geral, como a gente quer passar aqui para vocês hoje, né? Bom, vou resumir a história porque mais de 100 anos em 5 minutos é meio complicado, mas talvez os principais pontos, né? A vinícola ela é de 1858, né, na Espanha, apesar de a primeira safra ser de 1862, mas eles foram muito pioneiros em vários processos do mundo do vinho e eles conseguiram colocar a Espanha no mapa mundial do vinho, né, vamos dizer assim, porque desde a fundação da vinícola eles foram pioneiros em trazer diversas influências francesas, principalmente de Bordeaux, da margem esquerda ali de Médoc para a Espanha pela primeira vez. Alguns processos como envelhecimento, que hoje é fundamental para a região de Rioja, assim como outras regiões. Então, basicamente, antes de Riscal, que se produziram vinhos mais frescos, leves, frutados. E eles trouxeram essa parte de envelhecimento, que hoje é muito importante para o sensorial, para o processo dos vinhos de Rioja. E por que eu falo que eles colocaram a Espanha no mapa dos grandes vinhos, né? Tem uma data que marca muito a história da Riscal e dos vinhos espanhóis, que é 1895, que foi quando pela primeira vez na exposição de Bordeaux
que na época era a maior exposição, o maior prêmio que o mundo do vinho podia angariar, né? A Riscal enviou uma amostra para essa exposição e foi a primeira vez que um vinho não francês ganhou o prêmio de melhor vinho do mundo. E esse diploma de honra estampa as garrafas do Marquês de Riscal Reserva até hoje, né? E é um marco para a história porque colocou a Espanha no radar, vamos dizer assim, do mundo do vinho em termos mundiais. Tanto que tem uma história super curiosa em relação a essa rede. Imagina que no século XIX, no começo do século XX, no final do século XIX, começo do século XX, esse vinho começou a ficar muito famoso, de modo que ele começou a ser muito falsificado também. Então, uma medida que a vinícola trouxe para identificar qual era o original em relação ao falso foi colocar essa rede em volta da garrafa, mas eles não patentearam a redinha. Então, hoje você encontra outros, mas a história da rede começa nesse vinho que realmente é muito icônico, é um marco, é o Rioja, a reserva mais vendido, né, ali da região. Quer complementar com alguma coisa? Sí, há muitas pessoas que pensam, a veces, sobre Riscal produce una gran cantidad de botellas de vino al año, siendo 7 millones de botellas de reserva. Mas mi opinión personal es que es más difícil hacer 7 millones de botellas de esa calidad que hacer 100,000 botellas con un par de barricas de un buen vino. O sea, creo que ahí chapoff a Riscal por la calidad que mantiene a través de todos los años, siendo un vino simplemente sensacional. Y aquí le voy a dar un extra que se lo enseño a los sommeliers cuando yo voy a los restaurantes. Nunca queremos encuerar la botella, como dicen. Entonces, cuando tenga una botella de Riscal con una malla, no le quiten la malla, no, lo llevan al lado, lo jalan aquí abajo. Mantém a identidade original do vinho, né? Y ahí tienen la botella perfecta para servir. Así que un bônus aí. Mas um ponto legal que você falou é a consistência, né? Sim. Porque imagina que fazer um vinho bom no ano extraordinário é relativamente fácil, né? Vamos dizer que você não estraga o que a natureza te oferece, mas Riscal a consistência dos caras é incrível. Ha tenido mucha innovación, tiene una bodega ahora con Frank Gehry. Frank Gehry es un diseño espectacular, está basado en cuando él fue a Sevilla, se enamoró de la sevillana, de la bailadora con la falda, y él hizo un movimiento en el hotel como si fuera la falda de una sevillana, pero basando los colores de la botella. Entonces tiene dorado, plateado y el color morado del vino, y es espectacular en titanium. Y algo espectacular. Ninguna habitación es igual a otra, todas son diferentes, lo cual tiene un aire con mucha personalidad. Tiene un restaurante con una estrella Michelin, ganaron mejor croqueta del mundo en el mundo de la gastronomía, y cada vez más hacen cosas como aquí no hay un vino que a mí me gusta mucho. Es muy gustoso, es el Barón de Xirel, que fue el primer vino de alta expresión de toda Rioja. En Rioja, a aquellas personas que no sepan, es una denominación de origen, es un lugar geográfico donde el vino tiene que cumplir con ciertas leyes para poder ser llamado Rioja. En el caso de Rioja debe ser más de un 70% tempranillo y puede tener 3 variedades de uva como son Graciano, Garnacha e Mazuelo. E um detalhe curioso da Riscal é que eles foram os pioneiros em trazer uvas francesas para a Espanha pela primeira vez. E o Barón de Xirel, que esse vinho também... es el único vino que tiene autorización de la denominación para usar Cabernet Sauvignon en uno de los vinos que es Xirel, el vino de alta expresión. Wow. Entonces, es una bodega de mucha innovación, es una bodega centenaria, igual que Fuenge, que es una fábrica que tiene más de 100 años, entonces hay mucha similitud. En la bodega tenemos barricas de Marqués de Riscal de decoración, más no de uso. Entonces tenemos cierta afinidad y tenemos un producto
con el Finca Torrea y el Quintí, también, que fue un proyecto que se hizo en conjunto para la realização de uma harmonização com charuto e vinho. Oh, incrível. Eu quero aproveitar aqui, o John está aqui, obviamente, eu quero falar um pouquinho de Arturo Fuente também. Essa ideia de gravarmos sobre harmonizações com vinho, brilhantemente foi sugerida pelo nosso querido chefe Eduardo de Castro, lá da Casa do Chefe. Ele deu essa ideia e eu gosto muito dessa questão de trazer coisas diferentes. O John indicou esses três rótulos para a harmonização de hoje lá na Casa Murdock. Eu queria, John, que você falasse um pouquinho também da linha Dom Carlos. As pessoas às vezes não entendem por que o Dom Carlos ele tem um posicionamento um pouquinho superior. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, o charuto Dom Carlos, para mim, poderia ser la línea de las líneas más especial que tiene Fuente. Es una línea donde el tabaco, la tripa, es al menos 6, 7 años a nivel de longevidad, de añejamiento. Y es un charuto que tiene una capa Camerún seleccionada con mucho cuidado. Y es un charuto que él hacía para él, el Don Carlos, su papá, y fue una línea que sacaron. Y creo que dentro de todas las líneas que tenemos es la más elegante. Entonces es una línea donde tenemos complejidad, tenemos elegancia y tenemos una fortaleza en un punto perfecto para aquel que le gusta un charuto con carácter, y para aquel que no fuma tan fuerte, pues funciona bastante bien. Sí. Entonces, Don Carlos es una línea que no es una producción masiva, es una producción de línea regular, pero siempre lleva lo mejor de la selección en cuanto a la capa Camerún. Uau, incrível. Até para o pessoal entender, esse posicionamento o Elias está experimentando pela primeira vez, né? Nossa, adorei esse charuto, muito gostoso. Eu estou aqui sedento, detalhe, né? A gente está gravando aqui 11 da manhã. Sim. Não estamos consumindo ainda, né? Ainda não. Ainda. Aguardamos a noite na Casa Murdock, mas estou muito curioso para harmonizar, que eu tenho certeza que vai ficar muito legal. Sim. A la hora de la harmonización con el charuto y el vino, no hay nada escrito. Creo que el mundo del charuto está 30, 40 años donde estaba el mundo del vino. Todavía hay mucho misterio, qué tienen las ligas, cuánta tripa, qué tipo de capote, de qué finca, mas ya en el mundo del vino todo está escrito, atrás dice todo. Entonces es una parte mística que tiene todavía el mundo del charuto, y en el caso de la armonización, siempre antes de prender cámara estábamos conversando y hablando sobre las posibles armonización, y siempre hay sabores primarios que son el tempranillo, sabe a tempranillo, la capa Camerún, sabe a capa Camerún. Entonces tenemos los sabores secundarios que provienen de la fermentación, donde hay una reacción química, y ahí vienen otros sabores y aromas que son producto de esa fermentación, y sabores terciarios que provienen del añejamiento, ya sea en barrica o en botella. En el caso del vino, olores reductivos, y en el caso del charuto, si algo del tabaco pasó por alguna barrica, y luego el añejamiento post que se queda curando un poco de todo los aceites. Ambos tienen una similitud, que van en una curva de longevidad, están vivos. Entonces tenemos un punto donde está muy bon por un largo tiempo y luego baja. Y creo que eso es lo que hace el vino y el charuto. En un momento, si les explico desde la vendimia, desde la poda, a la fermentación, al añejamiento, si no digo que uno sólido o otro líquido, no sabemos si estamos hablando o de charuto o de vino.
Então, são muito similares. E a diferença do conhecimento geral que há, sí me gusta que los sabores terciarios deben de ser lo predominante a la hora de maridar. Entonces, en este caso, son vinos que tienen 24 y 36 meses en barrica. Eu acho que isso é importante dizer, né, dos terciários, porque aqui a gente tem 2 reservas e um gran reserva. E essas palavras, particularmente em Rioja, elas têm um significado técnico, restritivo, muito importante, né? Que solo pasa en España. Exato. Então, luego en Estados Unidos la palabra reserva es un término, o en el Nuevo Mundo, é um término. Ou Chile e Argentina, que pra gente é mais próximo, né? Quando a gente lê reserva, gran reserva, tem muito mais a ver com o termo de marketing mercadológico do que com o termo legal. Aqui, para você estampar a palavra reserva, falando de Rioja, você tem que ter no mínimo 3 anos de envelhecimento, sendo que no mínimo 1 em barril e 6 meses em garrafa. E no caso do Gran Reserva, no mínimo 5 anos de envelhecimento, no mínimo 2 em barril, 2 em garrafa, né? Mas aqui, o que a Riscal faz? No estilo clássico de Rioja, é envelhecimento em barril de carvalho americano, por conta até dos contatos com as colônias americanas e tal. Criou-se um uso, criou-se um gosto, né? Então, os 2 reservas que a gente tem aqui na mesa, eles são envelhecidos 2 anos em carvalho americano, 2 anos em garrafa, né? E o carvalho americano a gente sabe que vai aportar notas diferentes do francês, por exemplo. Sim. O carvalho americano vai trazer notas mais adocicadas, aquele baunilha, coco. A diferença de um francês mais coco, mais aparte. O roble americano a veces mais expressivo en cuanto a aromas, así como la vainilla. Es más expresivo en cuanto a potência, diria eu. Exato. O barrica francês é mais fragrância, o francês é mais complexo, mais penetrante, outro tipo de nota. No caso do XR, é uma prática, voltando às influências da Riscal de Bordeaux, influências francesas, né? Os bordaleses, eles tinham o costume de marcar com XR os barris que eles encontravam alguma complexidade extra que eles não encontravam em outros, né? Olha que legal. Então, no caso do Riscal XR, a gente tem a seleção das barricas mais inusitadas, porque cada barrica é um ser vivo diferente, né? Sim. Então, no caso do XR, a gente tem um reserva com a seleção das melhores barricas, ainda americanas. E no caso do Gran Reserva, a gente tem 3 anos em carvalho francês e 3 anos em garrafa antes de ser comercializado. Mas, falando de envelhecimento ainda em garrafa, o potencial de envelhecimento desses vinhos é incrível. Então, para vocês terem uma ideia, há 5 anos atrás, eles têm lá na vinícola uma seção que eles chamam de La Catedral, que é uma das maiores coleções de vinhos antigos da Europa, né? E eles têm exemplares da primeira safra, 1862, até a mais recente. Uau! E há 5 anos atrás, eles fizeram uma cata, uma degustação. É a única bodega do mundo que tem ao menos uma añada de cada vino que ha produzido. Em França não existe por la guerra, Alemanha, nada disso. O sea, Itália não tem tanto, mas é a única bodega do mundo que tem isso. E eu tive a oportunidade de ir lá provar. Que añada cataste quando fuiste? A mais antiga, 46. Eu 56. Ah, tá na vantagem. Mas assim, enfim, o que importa, né? Nesse lance do envelhecimento, da harmonização que a gente está falando, um descritivo comum que a gente encontra no mundo do vinho é essa nota de tabaco, né? Que ela vem aparecendo, uma nota mais terrosa. No caso do carvalho francês, mais especiaria. Eu acho que tem tudo a ver. E quem tiver paciência e guardar uma garrafa em casa para envelhecer será recompensado. Eu acho que combina muito por semelhança, né? A gente estava falando dessa questão de harmonizar por contraste, por semelhança com o charuto. Eu acho que aqui no caso do Gran Reserva, por semelhança, com esse tempo mais estendido de contato com o oxigênio, do carvalho francês, acho que realmente deve ficar incrível. E cara, o Elias tocou num ponto aqui que eu me interesso muito, que é sobre o anerramento.
algumas vertentes, por exemplo, quando a gente fala de whisky, o envelhecimento em garrafa ele inexiste. Certo. Existe toda essa mitologia de que eu tenho um whisky de 1989 aqui em casa, esquece, oxidou, pode jogar fora. Mas no vinho existe o anerramento em barrica, que você já citou, e algumas marcas, inclusive, você estava citando aqui, que eles falam para ser anerrado na hora que você compra. Como é que funciona isso, essa questão de anerramento em garrafa? Então, é que na verdade, né, o que tem acontecido? Como eu falei, no caso do reserva do Riscal, 2 anos em garrafa, do Gran Reserva, 3 anos em garrafa, antes de ir para o mercado. Na realidade, tudo isso é dinheiro parado no estoque. Sim. Né? Então, tem muitos produtores modernos da região, que não é o caso da Riscal, que é mega tradicional, mas enfim. Produtores modernos que fazem um baita vinho a partir de um baita de um vinhedo excepcional, mas, enfim, envelhece em barril, mas deixa para você envelhecer na garrafa, né? Então, só parênteses, porque talvez, não sei, os seus espectadores aqui não sejam tão por dentro do mundo do vinho, né? Somente alguns vinhos vão se beneficiar com esse envelhecimento em garrafa, né? Sim. Porque a grande maioria dos vinhos, eles são feitos para consumo imediato. Sim. É o 95% do vinho do mundo. Isso aqui é exceção, para consumo imediato. Sim. Esses vinhos calificam quizá em aos 5% que são vinhos de guarda. Uau. Para guardar, pero la denominación de origen lo que hace es que el vino se aseguran que a la hora de salir de bodega esté listo para tomar. A diferencia de un vino de France, que te lo entrega un Vindegarde, imposible tomarlo. Lo puedes tomar, pero es un vino que está tan fuerte todavía en boca, le falta tiempo de reducción en botella, de calmarse. Sim. Existem alguns vinhos, sei lá, alguns barolos mais tradicionalistas, por exemplo, do Piemonte, da Itália, né? Que a gente fala que cometeu um infanticídio. Se você abrir a garrafa... É a palavra que utilizam quando falam sobre isso. Então tem vinho que a regra é quanto mais jovem melhor, mas algumas exceções vão se beneficiar muito do tempo de envelhecimento em garrafa, com essa microoxigenação que vai acontecer. E isso é uma coisa que vem descrito na embalagem, é aconselhado, a informação ela chega para o consumidor, como é que funciona? Cara, na verdade você vai ter que estudar cada região, às vezes cada produtor, nem sempre é tão claro assim. Tá. Então no caso de Rioja, que é mais regulamentado, você sabe o que aconteceu com um reserva e com um Gran Reserva. Para isso está estampado no rótulo. Mas no caso desses produtores mais modernos, por exemplo, realmente você vai ter que gastar um tempinho ali estudando o produtor, estudando o vinho em específico para ver se realmente vale a pena você guardar ou se já vale a pena você abrir de imediato, né? Então eles não vão chegar para você, guarda esse vinho que vai fazer bem. A única forma de saber mais ou menos é probando. Espera ter mais de uma botella e mais ou menos lleva do tipo de añada que foi. Com certeza. Então aí mais ou menos sabe, pero não é uma certeza. É um vinho que eu guardei por 10 anos e dije, não, me falaram que ia estar perfeito. Quando tomei, devia me lo tomado hace 3 anos. O sea, a um nível redutivo, a veces depende também em que ponto eu gosto de beber o vinho. Sim, Hay personas que les gusta mais sentir mais a fruta, eso. Hay otros que dicen, eu prefiro mais de 18 anos já com os sabores terciários, que são os melhores sabores para charuto, pero não é o mais popular. Não é o mais popular. O sea, Rioja é um vinho que com 18, 20 años se toma espectacular. Wow. En una buena añada. Uma mala añada. E detalhe, tem alguns vinhos que só são produzidos nos melhores anos. Exato. Por exemplo, um Gran Reserva, ele não é produzido todos os anos, ele é produzido nas melhores safras. Então o que eles fazem? Numa safra que não é tão excepcional, eles vão desclassificar aquela uva.
Então, em vez de envasar como um gran reserva, eles pegam a uva e fazem um reserva, por exemplo. Ou num vinhedo do reserva, eles podem desclassificar a uva e envasar como um crianza. E assim por diante. Então, legal. porque existe uma expectativa do consumidor para encontrar sensorialmente um líquido que se enquadre como um reserva de um Rio ou um gran reserva de Rio, né? Então isso também é muito importante, por isso também que é muito importante você saber conhecer o produtor. Sim. Nem reserva ou gran reserva vai ser um marco legal, vamos dizer, para o envelhecimento, mas a qualidade do líquido vai ter muito a ver com a reputação do produtor e realmente com aquilo que ele está... Com a ideia do enólogo. Isso aqui a gente está falando de vinhos de origem, de marca, né? Entende? Eu costumo dizer grifes do mundo do vinho. Você compra um Riscal, um Arturo Fuente, do vinho de entrada ao topo de gama, você sabe que o que você vai encontrar um padrão de qualidade. Eu acho que isso também é muito importante. Não só para a Rioja, mas isso vale para o mundo do vinho de um modo geral. Conheça o produtor, além da região ou classificação. Muitas vezes isso é mais importante até. Cara, tá sendo uma missão impossível ter um controle aqui para não abrir essas garrafas. Tá absurdo pra gente não pegar e degustar esses vinhos aqui. Mas, John, aqui tem, fora da câmera, a gente tava conversando sobre. Existe ainda dificuldade da gente encontrar um bom vinho para harmonizar com charuto, e isso não funciona com qualquer vinho, né? Não. A recomendação é sempre um vinho com um tempo mínimo em barrica, em garrafa, ou le dicen Barrica e garrafa. Barrica, porque ela se assegura que vai ser um vinho com mais sabores terciários que primários, que são mais sabores que são mais afines con los sabores del charuto, más terroir, más chocolate, más café, ese sabor de, como dicen, de tierra, mojado, o sea, cogumelo. Sí, más especial, en vez de más fruta. En un caso, suponiendo de un Oporto, que estamos hablando antes de prender la cámara, ahí tiene los dos tipos de maridaje, que por contraste y por similitud. Tiene un contraste por el dulzor del Oporto, de la fortificación, donde la amargura del charuto lo baja, y la armonización en similitud con los sabores terciarios del Oporto, de reductivo y del tiempo longevo que llevan el tempo. Entonces, el Oporto Tawny, un 20 años, 30, são um maridaje também espetacular. Uma pergunta de leigo nos charutos aqui. Eu só gosto de fumar, mas não entendo nada. Vinhos brancos... Óbvio que eu entendi aqui que no caso dos tintos frescos, já entendi que não vai dar certo. No caso do branco frutado cítrico, muito menos. Mas um branco... sei lá, muito concentrado, que passou por tempo em barrica, com surli, em contato com levedura, untuoso. O blanco que melhor funciona é o champanhe. Champanhe marida com todo, incluindo charuto. Champanhe harmoniza com alegria. Sí. A mim me fascina o champanhe, me fascina o champanhe com charuto. Você disse pelo envelhecimento em garrafa, com levedura, no caso, isso vai trazer mais textura. Sim, textura. Notas tostadas, né? La delicadeza del champán y la belleza es que si a nivel gastronómico, si armonizamos un almuerzo, una comida, podemos armonizar el champán de principio a fin, de entrada a postre. Legal. Entonces, esto incluye también el postre de charuto. El champán es una maravilla. Pero con vinos blancos deben de tener algún tipo de crianza en barrica. Ahora, la mayoría de las bebidas van a ayudar con el charuto porque van a limpiar el paladar. Sí. Pero puede ser que el charuto no te ayude con la bebida. En el caso de esos tres vinos de Riscal,
va a haber una armonización buena, o sea, vas a disfrutar el charuto y vas a disfrutar el vino. En un vino blanco sencillo vas a disfrutar el charuto y simplemente vas a estar limpiando el paladar con el vino, no lo vas a disfrutar porque el charuto va a pasar por encima del vino. Ahora, un vino blanco, quizá un Rioja que tenga Bajica, un Capellanía, algo así, o un Chirel blanco. Sí. Un Chirel blanco que estamos, spoiler, né? Estamos para importar o Chirel branco. Esse é espetacular. Vinho branco nesse perfil de envelhecimento e tal. E a gente traz também, agora eu tô pensando, você falando, estou imaginando os vinhos aqui, né? A Riscal trouxe muitas inovações para a região de Rioja, mas é pioneira também numa outra região de produção de brancos na Espanha, que é Rueda. O Rio Rueda hoje é a principal região produtora de brancos da Espanha, os grandes brancos da Espanha saem de lá, né? E a Riscal foi quem apostou naquele terroir para a produção de branco pela primeira vez. É uma denominação de origem relativamente recente, né? Se tornou uma denominação a partir de 72, inclusive a gente estava falando do Rafael, Dom Rafael, que é o cara responsável pelas masterclasses lecionadas dentro da Marquês de Riscal. Ele foi um dos responsáveis por delimitar a região Rueda, junto com a Marquês de Riscal, engenheiro agrônomo. Manja pouco. Que legal, que legal. E a gente traz para o Brasil um Rueda, o Verdejo, de vinhas mais antigas, que passou por envelhecimento de carvalho em carvalho limousin. Que outro vinho limousin? Limousin carvalho, a floresta, né, francesa. Muito comum também para envelhecer conhaque. E ele vai trazer essa concentração, textura, talvez. Tem que testar, né? Sim. Ao final, o gosto é muito personal. Pero sí hay cosas que son como son. Sí. O sea, eso es como si hacemos una armonización con un dulce, con un postre y un vino blanco seco, eso no va a funcionar. Sim, sim, sim. Por favor, no me digas que sí. Tem regra que é regra. Entonces, hay cosas que están en un área gris, que bueno, te gusta, no te gusta, es subjetivo, pero hay cosas que simplemente no. Tem algumas diretrizes aí, vamos dizer. Sí. Eu incluso si una armonización, saliendo un poco quizá y vamos a cócteles, hay que tener mucho cuidado. A mí me fascina el charuto con el Negroni, pero si no es el vermut adecuado, puede ser que el vermut es demasiado dulce y me empalaga la boca y me daña el charuto. Exatamente. O sea, hay una cantidad de cosas muy específicas. Obviamente, aquí quizá para un tomador más experimentado que sabe lo que está buscando, quizá un paladar más educado, pero al final del día, el que quiere aprender y quiere educarse, lo va a hacer. Lo más importante es querer hacerlo. Claro, sempre. O teste, né? E até quero aproveitar porque assim, o Brasil, diferentemente de outros países aqui da América do Sul, não tem tradição em vinhos, digo degustar vinhos. Porque se a gente fala de Argentina, faz parte do cardápio das pessoas. Almoçar, assim como é na tomar uma Europa. taça de vinho. Exato. Aqui você vê na mesa do almoço alguém tomando uma taça de vinho, você fala, pô, bom. Não é exato, assim, né? exato. Para os caras faz parte como é uma refeição, né? Faz Então, parte. eu vejo muito o mercado do vinho amadurecendo também, como o mercado do charuto vem amadurecendo aqui no Brasil. Sim. E algumas ideias são implantadas na degustação, que é o bendito tanino, por exemplo. Não tomo vinho com charuto por conta do tanino. As pessoas, a gente nem sabe o que é o bendito tanino. E eu queria que a gente abordasse um pouco disso, para que as pessoas que não sabem, eu me coloco nessa posição, porque eu entendo pouquíssimo de vinho, mas o pouco que eu já entendo, eu já consigo identificar o que funciona e o que não funciona. Eu queria que a gente abordasse um pouco sobre isso também. Vamos tentar resumir de uma maneira mais didática, não técnica, né? O tanino, sensorialmente, o que a gente sente na boca é aquela sensação de astringência, certo? Sim. Para quem comeu banana verde sabe o que eu estou falando, aquela sensação de puxada. É a sensação, você pilla os dentes, essa sensação de resequedad que tem. De ressecamento, isso. Essa astringência, esse é o tanino. Todo o tanino, todo lo que hace fotossíntesis tiene un tanino. Porque toda planta verde tiene un tanino
incluyendo el charuto. Exatamente, eu ia falar isso agora. Vai trazer um certo amargor, né? O tanino ele pode vir para o vinho a partir do contato da casca com o suco da uva, a partir da semente, a partir dos engaços ou a partir do envelhecimento em carvalho, que também vai aportar um certo tanino, de modo que os brancos não têm, porque os brancos são vinificados sem contato com... Que é belíssimo quando está na mesa e te dizem, este blanco tem um tanino, e tu diz, o que tá... com esse não haga negócio. O que está na moda hoje em dia no mundo dos vinhos, que são os laranjas... Ou passa mais do que pensar. O laranja nada mais é do que um branco que vinificou com as cascas das uvas, o que vai trazer um certo tanino, né? Então vai ser essa sensação de astringência. E é importante dizer que no mundo do vinho a gente consegue meio que classificar ou sentir o que é um tanino bom de um tanino ruim. Imagino que isso deve ter no charuto também. Tem alguns vinhos que tem um tanino muito extraído, às vezes num vinho muito massivo, vamos dizer. O cara prensa a uva com um engaço rápido para, enfim, volume e produção, Acelerar processos. Acelerar processos. Vai trazer um tanino amargo, astringente. E existe o que a gente chama de tanino polido, que vai ser aquela sensação de astringência mais delicada. E é muito importante entender, na hora da degustação do vinho, o equilíbrio, no caso dos tintos, de uma acidez que ajuda a equilibrar o tanino, de um álcool bem inserido, que também, no contexto da degustação, ajuda a equilibrar. Então, é muito importante entender a textura desse tanino, se ele traz amargor, se ele traz uma astringência que não é agradável para uma que realmente agrada, para uma acidez que consegue equilibrar. Tudo isso é muito importante. E existem vinhos que são muito tânicos, são muito bons, que pedem comida ou pedem harmonização. Então, às vezes, você prova ele sozinho, não é tão agradável, mas, sei lá, um tanino com um vinho tânico com o famoso carne gordurosa que todo mundo gosta, né? Ajuda a equilibrar um pouco essa força. Você me levantou uma bola agora que eu vou ter que cortar, não vai ter jeito. Manda. O tanino bom é característico e o tanino ruim é a aceleração de processos. Pode ser um defeito. Trazendo isso para o mundo do charuto é exatamente a mesma coisa, justificar um defeito em processo por característica do produto. Ah, que legal. E isso também acontece no charuto. Você definiu um amargor, tá amargo esse charuto aqui, característica, cuidado. Às vezes isso é um problema de processo. Sim. E o vinho, a mesma coisa. Então, isso é muito legal da gente comentar aqui, cara. O tanino, nesse caso, você prova o XR, por exemplo, ele tem uma textura de seda. Ele é macio, ele vai trazer uma textura untuosa na boca, entende? Uhum. Carnuda, assim, de mastigar. Sim. Que é diferente de você tomar um vinho tânico, amargo, astringente, que não é agradável, né? Vamos dizer assim. Então, tudo dá para ser bem feito e mal feito. Vamos dizer, o processo bom, o processo ruim. Acho que os mundos se conversam. Mais uma vez, no vídeo anterior eu disse, eu não vou levantar o nosso cinzer agora, diretor, porque está devidamente ocupado. We will never rush the hands of time. Ó, que legal. Ponto. Eu acho que Você mira na qualidade. Sim, Por isso que eu falo do produtor, né? Mira na qualidade, então não apressa. Se precisa de tempo, o que eu estou falando aqui de envelhecimento é uma média, né? Porque depende da safra, depende do barril, tudo é ser vivo. Então não apressa o seu objetivo, que é fazer um produto bom, basicamente isso. Sí, pasa lo mismo cuando vino, te preguntan si lo decantan o no lo decantan. Es un tema tan particular que es muy difícil explicar, porque son muchos factores que entran en la ecuación. Desde el año, cuántas personas van a beber. Si yo con mi esposa voy a tomar una botella de vino, no la decanto. La voy dejando que vaya evolucionando en la garrafa. Mediante que si somos 4 o 5, entonces lo decanto porque va a durar mucho tiempo en abrir y en expresarse. Entonces tengo que acelerar un poquillo la oxigenación. Pero también va a depender si es muy joven,
Si es muy joven y tengo un vino con mucha expresión, con el tanino muy agresivo, bueno, quiero oxigenarlo un poco para suavizarlo. Si tiene mucho tiempo, quiero los olores de reducción que se vayan. Pero también si es muy viejo, como un 46 o un 56, es un vino para catar. Porque en unos minutos some. Não se decanta. se fue. No se decanta. Uau. Entonces, hay muchos temas con relación a un mundo do vino que entran en factor, y también eso es la belleza del mundo do vino y do charuto. ¿Qué tiempo guardar un charuto? O pasa lo mismo. Si dejo ese charuto 30 años, es muy probable que toda la fortaleza se haya ido porque ya todos los aceites se hayan curado, y voy a tener un charuto con mucha complejidad, pero cero fortaleza, que tampoco es lo ideal. Eu provei unos Hemingway del 2006. É de los mejores charutos que he fumado. Una fortaleza le quedaba mínima, sin embargo, una complejidad. El retronasal por primera vez podía ser como Carlito entero así. Con cualquier otro charuto no puedo hacerlo porque todavía tiene fortaleza y o sea, normalmente es retronasal un 10, un 20%, no más de ahí, por lo menos para mí. Carlito lo hace 100%. Parece un toro. Pero son temas que de mucho conhecimento a través del tiempo, y creo que esta es la belleza de eso. Eu quero aproveitar rapidinho aqui a presença de vocês. Como a gente faz muito conteúdo para charuto, eu quero saber de vocês dicas para quem está começando. Desde da taça, não vou falar a taça correta, mas a taça indicada, enfim, até dicas de vinho para a pessoa começar. Como que funciona isso? La manera más fácil, siempre una copa, una taza de cristal, a diferencia de vidrio. ¿Cuál es la diferencia? El cristal más fino y tiene perturberancias alrededor. Entonces, cuando tengo dos vinos en mano, puedo girar y el vino se expresa mucho mejor. A diferencia del cristal, es totalmente plano y no ayuda al vino en ningún sentido. Eso primero, siempre cristal, obviamente para su casa es ideal. Si llega a un restaurante y hay vidrio, pues es lo que hay. Y segundo, para el vino blanco o tinto, mientras más grande la copa, mejor. É uma opinião muito personal. Pela oxigenação, você diz? Siempre sí. Siempre, mientras mais grande, vai ser melhor. Eu bebo champanhe em copa Excel. Porque Isso é legal. Porque em champanhe, a persona pensa que a copa é a flauta. Eu vou a champanhe e não vais a ver a flauta a nadie bebendo champanhe. Você está assassinando. De novo, assim, sem querer criar regra, mas se a gente for voltar, antes, a gente vê nos filmes antigos a galera tomando champanhe na taça coupe, né? Que se usa muito para coquetel e tal. Que é uma taça que tem a boca muito larga, mas ela é muito baixa, ou seja, perde rápido a perlagem, mas privilegia aroma. Foram criar o oposto, que é a flute, que privilegia a perlagem, mas tem um bocal muito estreito para uma bebida que é extremamente complexa. Sim. Então você não consegue pegar os aromas, a aeração que você falou que é muito importante se perde. Hoje em dia criou um meio termo que é a taça tulipa. Sim. Mas Eso mais mejorando la copa flauta. Al final, ¿por qué la copa flauta? Porque champán era la celebración a la hora y cabían más en una bandeja. Más copas, bueno, vamos a ponerla más fina. Y más belleza porque se ven las burbujas subiendo. Es Mas la única explicación sensorialmente que hay. Y de ahí, entonces fue a la copa tulipán, abriendo un poquillo más para lograr una mejor expresión. Pero al final, ¿dónde se toma mejor? O en la chata grande o en una copa XL. Entonces al final del día,
si hay que coger una copa o regular de vino, de cristal, o una XL. Eso es algo muy personal, pero dudo que ningún sommelier vaya a decir algo lo contrario. O sea, Claro. si quieren una cata muy específica, entonces ahí, bueno, coge la copa. Y la más pequeña también con el vino blanco es porque quieres menos vino y mantener un poco más la temperatura y concentrar los olores de un vino que no es expresivo, un vino Más blanco delicado. seco, que es frutal y algo, más nada. Pero en su casa, una copa grande, listo, de cristal. Pronto. O formato do decanter, que na verdade é um aerador, de novo, né? Uma coisa que assim, o vinho precisa... Ele é muito concentrado, a gente precisa abrir ele para ele respirar. Daí a pessoa vai lá, abre e deixa a garrafa, o vinho dentro da garrafa, sem a rolha. Qual que é a superfície de contato do líquido com ar? Mínimo. Mínima, é só o gargalo. Então por isso que tem aquele formato que é para aumentar a superfície de contato, não é para deixar o serviço bonito. Tem um serviço técnico, o fato do sommelier ficar balançando a taça também não é frescura, tem um sentido técnico, e tudo é volatilizar aroma, aumentar o contato do líquido com ar. Então tudo isso tem que fazer sentido também. Sí. Então eu não vou pegar um vinho jovem, que não passa por barrica, simples, frutado, e querer ficar aerando ou colocar num aerador. Então tudo também tem que ter um certo sentido, né? Às vezes as pessoas... tem algumas coisas do mundo do vinho, né, que a gente vê a galera degustando rolha, né? Então, ela tira a rolha, fica cheirando a rolha, degustando. Na verdade, o que você precisa degustar é o vinho, né? Infelizmente, existe uma doença de rolha, né, o Bouchonnet, que imagina, você tá lá segurando o seu vinho por décadas na sua adega e pode ter uma doença na rolha que pode afetar o seu vinho, você perdeu aquela garrafa. Isso é muito frustrante, né? Não é tão raro. Horrível. Depois que você aprende o que é, você descobre que você já provou vários, assim. Eu não me acordo disso, eu me acordo do que me ha passado e me é um pouco triste. A tudo não ha passado. Mas hoje em dia existe um instrumento que é muito utilizado no mundo do vinho, que é o Coravin, Sim. que é algo genial, que você consegue provar o líquido sem abrir a garrafa, né? Então aquela agulha que você coloca dentro da garrafa, ela consegue extrair o vinho injetando o argônio, que é um gás mais pesado que o oxigênio, vai, enfim, bloquear o contato do oxigênio dentro da garrafa. E você pode provar o vinho para saber se ele está bom para beber, se eu preciso de mais tempo de envelhecimento ou se ele está Bouchonnet. Eu digo que esse produto é para isso. É revolucionário. Mais que para mantener o vino durante tomando uma botella de vino 1, 2, 3 semanas. O sea, eu creo que essa tecnologia se hizo para isso. Sim. Para ver, ok, tengo un Bordeaux del 2010, a ver cómo está. Cojo un poco, no, déjalo ahí todo. Tengo uno del 90, no, déjalo ahí. En vez de, creo que al final fue un subproducto el utilizarlo a semana tras semana. Abre la botella de vino, tomate. Né? Claro. Sim. E também você vai numa confraria com os amigos, vamos provar antes em casa para não levar vinho estragado para amiguinho, né, na confraria. Isso é muito importante também. Exatamente. Olha, gente, eu tô aqui entusiasmadíssimo com o papo, mas vocês gostaram? Deixa aí o seu gostei, porque a ideia é trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo para meio que desmistificar não só o charuto, mas o vinho também, que é algo que funciona assim, desde que você escolha o rótulo correto para fazer essa harmonização, você vai se surpreender muito, que é algo que funciona também, certo? Podemos fazer essa afirmação, o vinho sim harmoniza com o charuto. 100%. Tá vendo? Temos aqui pessoas que sabem muito mais do que nós, meros mortais, fumadores de charutos. E tô ansioso para hoje à noite, porque aqui a gente ficou de bico seco, né? Exatamente. Estamos aqui degustando nossa aqui. água com gás, notas de butano, fantástica. Então. Mas, gente, queria agradecer muito, John. Obrigado mais uma vez. Pessoa que tá no Brasil. Obrigado a você. Aparece no canal, certo? Certo. Obrigado mesmo por prazer te conhecer, conhecer você. Obrigado, cara. Sou Prazer fãzaço do canal, para mim é uma honra estar aqui com tudo vocês. mío. Claro. Salvador, que hizo posible esta armonización también a través de Riscal.
E estaremos vindo uma próxima com mais harmonizações Interessantíssimas. interessantíssimas. Na prática. Na prática, exatamente. E com outros charutos. Temos Sim. poucas opções. Não, muito. Gente, quero agradecer você que esteve conosco até agora. Deixa aí seu gostei, compartilha com todo mundo e vamos divulgar cada vez mais esses conteúdos que são sensacionais. Um beijo desse gordo que vos fala. Toma um vinho aí. Comenta aqui embaixo depois o que você achou. Nos vemos na próxima. Tchau.